Paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você aqui do nosso canal Ouvir pela Palavra. Nós estamos de volta aqui pelo nosso canal, agradecendo a cada um que tem se inscrito. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aí no nosso canal. Se você ainda não comentou, deixe aí um comentário, diga de onde você está nos assistindo. Também quero dizer para você compartilhar nas suas redes sociais o nosso vídeo, para que outras pessoas também possam ser alcançadas através do estudo da Escola Dominical. Lembrando também que estamos recebendo muitos agradecimentos das pessoas que têm comprado o curso de preparação de professores. Se você ainda não adquiriu, adquira. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar e fazer parte desse grande treinamento de professores de escola dominical. Um abraço para o irmão João, um abraço para a irmã Esther, um abraço para o irmão Tiago, que adquiriram o curso e me mandaram mensagem que estão muito felizes. Deus abençoe vocês também, tá certo? Então, se você quiser fazer parte desse treinamento, é só clicar aqui no link na descrição desse vídeo. Também, o nosso desafio continua. Quando chegarmos aos 400 inscritos, a Sofia vai fazer aqui a leitura de Mateus capítulo 4, ela continua reforçando esse desafio que ela fez, tá bom? Então, nos ajude aí compartilhando o nosso vídeo, dando aí o seu like. E muito importante, clicando na notificação para que você possa ser notificado quando nós colocarmos um novo vídeo aqui, tá certo? Então vamos lá. Quero pedir para você também seguir o Ministério Ouvir pela Palavra nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @Ouvir pela Palavra. Nós estamos no Facebook, facebook.com/Ouvir pela Palavra. Tá? E nós temos o nosso site, onde você vai encontrar todas as aulas. Ali é www.ouvirpelapalavra.com. Você pode acessar todas essas aulas dessa sequência de estudos Doenças da Alma. Nós estamos abordando esse tema, pois é o tema da lição da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2019, da editora Betel. O comentarista é o pastor Israel Maia. Tem sido uma bênção esses estudos e muita gente sendo enriquecida com o material e com esse estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Então, vamos lá. Hoje nós estamos abordando a lição de número 10, não é? A lição de número 10, falando acerca de um transtorno de personalidade chamada narcisismo. Talvez você já tenha ouvido falar, né, acerca desse tema, ou talvez não, mas isso é oriundo daquela mitologia em que a adoração da autoimagem, né? Aquele ser que contemplava a sua imagem no espelho da água e ali ele ficava admirando a sua beleza. Então tá aí o nome narcisismo, né? Derivado de Narciso, que era o ser que admirava a sua beleza naquele espelho de água. Então, nós vamos nessa lição entender um pouco sobre o narcisismo, como isso acontece, como é de fato o transtorno, como conviver com isso e como combater, como tratar esse transtorno de personalidade, tá certo? Para hoje, o nosso comentarista da lição da Escola Dominical escolheu um texto, né, texto áureo de Filipenses capítulo 2, verso 3, que diz que nada façais por contenda ou por vanglória. E aí vem o desafio para os narcisistas, né? Cada um considere o outro superior a si mesmo. Isso aí já é, para o narcisista, quase impossível. Considerar alguém que esteja acima de si mesmo, né? Que alguém que ocupe uma posição maior, né? Eu fico imaginando se o nosso irmão João, né, o evangelista, aquele que preparou o caminho de Jesus, se ele fosse narcisista, né? Quando os discípulos chegaram para ele e disseram: olha, João, os discípulos agora estão deixando de te seguir, estão seguindo a Jesus, né? Talvez ele teria uma crise existencial, enfim, né, de orgulho, mas não. Qual foi a resposta dele? Convém que ele cresça e que eu
diminua, né? Então aí a gente vê que João está livre desse transtorno do narcisismo. Então ele sabia que quem deveria crescer, quem deveria aparecer, quem deveria de fato naquele momento específico ser quem trouxesse a mensagem do Evangelho era Jesus, e na verdade o seu papel até ali era conduzir esse processo apenas num âmbito de preparação. Então, o texto que ele separou para a leitura bíblica, o nosso comentarista, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4 e 5. 5 versos que você vai fazer essa leitura com seus alunos, você vai fazer essa leitura aí também, você que está assistindo esse vídeo, estudando, né, conosco essa lição, faça essa leitura com calma, pois ela é muito importante para a nossa lição. Então, como eu disse, o objetivo da nossa lição é a gente mostrar o que é o transtorno de personalidade narcisista, ensinar como conviver com alguém que tem esse transtorno e apresentar quais são os traços do transtorno de personalidade narcisista. Ele é caracterizado, então, por um padrão difuso de grandiosidade, né? Uma necessidade extrema de admiração e falta de empatia. E esse transtorno está, de certa forma, presente em todos os setores da sociedade, né? Em toda a camada social tem pessoas com esse transtorno. Agora, pelos estudos, percebeu-se que o transtorno de personalidade narcisista ele é mais comum nos homens do que nas mulheres, né? Os homens tendem em números, né, serem os que são mais propensos ao transtorno de personalidade narcisista. A origem desse mal é desconhecida, né? Talvez, alguns até estudiosos têm dito que é um conjunto de fatores, seja ele ambientais, sociais, componentes genéticos, né? E aí que, fazendo esse bolo, ocasiona no indivíduo esse transtorno. Então, não se tem aí assim, uma causa definida, clara, sobre o causador exato do transtorno de personalidade narcisista. A Bíblia nos fala da existência, né, que a gente leu ali, de homens amantes de si mesmo, ou seja, aqueles que amam a si mesmo, mas não com amor no sentido de cuidado, de zelo, de preservar aquilo que Deus tem dado, não. O amor a si mesmo está mais no sentido da autoadmiração, né? Da supervalorização do eu, em detrimento das outras pessoas. Agora, qual é a grande arma que se tem contra o transtorno de personalidade narcisista? A grande arma é a humildade, né? Porque os portadores do transtorno do TPN, né? Transtorno de personalidade narcisista, os portadores desse transtorno, eles tendem a buscar a adoração, né? Que as pessoas o venerem, que as pessoas o aplaudam, que as pessoas o cerquem de elogios, que as pessoas o cerquem de afirmações positivas, né? E ele vai na busca disso. Ao contrário, né, do que a palavra de Deus estabelece. Por quê? Porque os portadores do TPN, eles esperam ser admirados, reconhecidos, diante de algumas conquistas e até mesmo diante daquelas conquistas que nós sabemos que são pífias, né? Vamos dizer assim, são pequenas, mas eles querem supervalorizar isso e até achar que as pessoas devem a ele um aplauso, devem a ele uma
uma atenção por aquelas conquistas que são conquistas diárias. Então, a humildade é uma grande ferramenta que pode ser usada para evitar o transtorno de personalidade narcisista. Jesus, né, sendo filho de Deus, sendo quem era, diz o apóstolo Paulo escrevendo, diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha só, Jesus, o maior mestre, torna-se semelhante a quem? Aos homens, né? Então o próprio Jesus já vem com essa característica de humildade, quando também ele cinge da toalha, agacha diante dos discípulos e começa a lavar os seus pés. Então, o Evangelho mostra que, na contramão do narcisismo, né, a contramão do narcisismo, o Evangelho é sim uma ferramenta que deve ser praticada por nós a fim de que esse tipo de coisa não aconteça. Agora, o orgulho, ele é enganoso, não é? Por quê? Porque quando a pessoa está com transtorno de personalidade narcisista, ele tem dificuldade de identificar-se com o outro e nem aceitar que a sua posição seja pelo menos igual a dessa outra pessoa, né? E quando ele, de certa forma, fica vulnerável, o que ele faz? Ele ataca o outro, ele humilha o outro, né? Em qualquer oportunidade que ele tem, ele ofende aquelas pessoas que estão próximas dele. E principalmente se essas pessoas são seus subalternos, se essas pessoas são seus dependentes. Por exemplo, o pai em casa com a família, né? O marido com a esposa. Principalmente se essa pessoa tiver uma relação acima do outro no sentido de hierárquico, né? Se ele é pastor, se ele é líder, se ele é professor de escola dominical, se essa pessoa é o chefe no serviço, é o encarregado, é o patrão, né? Então ele humilha o outro, ele faz a outra pessoa passar vergonha, porque ele fica o quê? Ele fica vulnerável quando ele se sente quando ele sente que alguém vai chocá-lo nisso, né? Querer tirar esse pensamento dele. Então, na tentativa de provar que ele é superior aos outros, ele ofende e magoa as pessoas, e às vezes nós, que não sabemos que essa pessoa está no transtorno, a gente simplesmente faz um julgamento e não conhece de fato qual é o problema que essa pessoa tem. Agora, Jesus conta a história, né, de dois homens, lá em Lucas 18, que subiram no templo para orar. Era o fariseu e o publicano. Agora o fariseu chega diante de Deus na sua oração e começa a orar, não falando de si mesmo, mas falando de si em relação ao publicano. Ele orava para que o publicano fosse o quê? Fosse humilhado. A oração do fariseu não é uma oração colocando as suas atitudes diante de Deus. Muito pelo contrário. Ele faz uma oração tendo em vista aquela pessoa que está do seu lado. Ele diz, eu não sou como esse. Né? Ele se coloca diante daquele outro que estava ali. E a Bíblia diz que o publicano simplesmente chorava, batia no peito e reconhecia a sua situação de pecador. E aí Jesus fala que aquele que saiu justificado dessa oração foi exatamente o que teve a humildade de reconhecer os seus erros. Então, o sentimento de superioridade, né, não somente desagrada as pessoas, mas também desagrada a Deus. E esse sentimento de superioridade é comum em quem tem um transtorno de personalidade narcisista. O narcisista, ele é arrogante, ele é prepotente, né? Ele, quando vai referir acerca de alguma coisa feita por terceiros, né, por outras pessoas, ele sempre faz com desprezo e pouco caso, né? Vê a outra pessoa como inferior,
né? E tenta ao máximo, né, exaltar as suas capacidades e talentos a fim de focar a atenção em si mesmo, né? E como se fosse aquele que detém toda a verdade, como se fosse aquele que realmente sabe de todas as coisas. Então, o portador do transtorno de personalidade narcisista, ele esquece que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, né? Conforme está escrito na Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 6. O portador do transtorno de personalidade narcisista, ele explora as relações interpessoais, né? Ele tenta tirar em tudo proveito dos outros, né? Para quê? Para atingir os seus fins. Quando ele quer alguma coisa de alguém, ele vai lá, ele elogia aquela pessoa, ele chama de amigo, traz para perto de si, até ele conseguir o que quer. E depois ele é capaz de agir como se nem amigo fosse da outra pessoa, né? Como se não houvesse amizade alguma. Esse comportamento egocêntrico do portador do transtorno vai fazer o quê? Vai levar essa pessoa a um esfriamento nas suas relações sociais. Ninguém mais vai querer se relacionar com ele, né? E nós precisamos, como Igreja de Jesus, promover debates, criar situações em que esse tipo de situação possa ser exposta e clareada à luz da palavra de Deus. Porque nós precisamos conscientizar aos membros da igreja sobre a existência desse transtorno e, como Igreja de Jesus, mais uma vez eu afirmo, encaminharmos, dizermos a essas pessoas que elas são passíveis de tratamentos com os profissionais que Deus tem colocado à nossa disposição. Agora, quais são os traços do narcisismo? Como é que a gente pode perceber isso? Na adolescência, tem uma síndrome chamada de síndrome do super-herói. É aquele adolescente que coloca a sua vida muitas vezes em risco, né? A sua integridade física para defender esse ou aquele, né? Para criar um certo tipo de situação que ele saia como herói e depois são, de certa forma, aplaudidos. Então isso é um traço, sim, do narcisismo que a gente tem que prestar atenção já na adolescência, né? E se não tratado na adolescência, se não identificado na sua adolescência, esse adulto vai chegar a ter realmente o transtorno, tá? Isso é um traço, não é um transtorno ainda na adolescência, mas pode se tornar um transtorno quando essa pessoa chegar na fase adulta. Agora, o transtorno de personalidade narcisista, assim como os outros, deve ser tratado com psicoterapia. Não tem cura, mas deve ser tratado com psicoterapia. Agora, quando as pessoas são confrontadas que têm uma enfermidade na alma, geralmente eles fazem uma autonegação, né? Eles negam os seus problemas. Não, eu não tenho problema nenhum. Então fala, então eu preciso tratar. Não, capaz que eu preciso. Se você falar então que ele tem que ir num psiquiatra, é o fim do mundo, né? Não, você tá maluco, eu não tô doente, eu não tô louco, né? Então a negação é uma coisa terrível entre essas pessoas que têm esses transtornos. Então nós podemos, como igreja, fazer uso da palavra de Deus no sentido de que as dores emocionais dessas pessoas sejam curadas e aliviadas. Agora, nós precisamos ensinar que precisa manifestar na vida do indivíduo o quê? As características, ou seja, ela precisa forjar nela o caráter de Deus para que ela possa ser luz e sal onde quer que ela esteja. Esse transtorno de personalidade narcisista é mais presente do que imaginamos. E a gente deve pedir a Deus que abra os nossos olhos para que possamos identificá-los. Então, como igreja, devemos ter o nosso papel fundamental de sermos os instrutores e os guias dessas pessoas que precisam, tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe. Vou ficar aqui com essa lição. Volto na lição de número 11,
Quero pedir a você para compartilhar esse vídeo. Você que quer o PDF dessa aula, solicite aqui o PDF. Você que não se inscreveu, se inscreva, clique no joinha para curtir o nosso vídeo e também clique no sininho para você ser notificado cada vez que a gente colocar um vídeo aqui. Estou te esperando lá nas redes sociais, tá? E o link do curso está aqui na descrição do vídeo, se você quiser se tornar um professor por excelência, tá bom? Ó, um grande beijo, um abraço, Deus te abençoe e até a nossa próxima lição, se Deus assim nos permitir.